Olá pessoas, bem-vindos ao canal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou dar 5 dicas para escrever fantasia. E a primeira dica é para você criar uma Story Bible ou uma bíblia da sua história, que pode ser basicamente um bestiário do seu mundo, onde vai ter todas as suas criaturas, ou pode ter linhas genealógicas, ou pode ter casas, famílias, pode ter mapas. É basicamente uma grande enciclopédia assim, do seu mundo fantástico. E isso você pode criar se você for um pencil depois ou se você for um outliner antes. Mas é muito importante você ter essa bíblia, principalmente para livros que são sagas, assim, né? Porque às vezes alguma coisa aconteceu no primeiro livro, no segundo livro, e você já está no quinto livro e você não se lembra direito. E se você tem uma bíblia, né, uma Story Bible, fica fácil de você achar isso. E não precisa ser nada muito elaborado, assim. A minha Story Bible é uma agenda aleatória, onde eu recorto algumas fotos e aí eu fico escrevendo quem fez o que, onde tá o que. Os mapas eu faço todo cagado na mão. Então é uma coisa tipo super simples, é mais um mapa para você não se perder dentro do seu mundo fantástico do que uma coisa para terceiros olharem, sabe? É uma coisa só sua que é útil, sabe? É como se fosse um dicionário, um guia, um atlas assim do seu mundo, e é super útil, tá? E eu super recomendo se você tem uma saga, é tipo muito útil mesmo. E a segunda dica é você definir o seu sistema de magia, se ele vai ser um Hard Magic System ou um Soft Magic System. E você tem que definir isso basicamente por causa da primeira Sanderson Law, né? Porque o Sanderson diz que a capacidade de você resolver um conflito através de magia é diretamente proporcional com a capacidade do seu leitor de entender magia. Então, se você quer consertar conflitos com magia, você precisa de um hard system. O hard system seria uma coisa meio Harry Potter, que existem feitiços com nome, as pessoas sabem como falar esses feitiços, elas sabem o movimento das varinhas. E um soft system seria uma coisa mais Senhor dos Anéis, em que o Gandalf é um mago, mas você não sabe direito como ele faz magia. Você só sabe que existe magia para essa pessoa. Então, quando você define bem o seu sistema de magia, você consegue resolver conflitos com a sua magia. E por que essa Sanderson Law é tão importante? Porque se você não definiu bem o seu sistema de magia, é um Soft Magic System, e você está resolvendo conflitos com a sua magia, vai ser uma coisa para o seu leitor vai olhar para a sua narrativa como uma coisa distante ou como uma coisa simples, sabe? Como uma ex-máquina, digamos assim, sabe? E não como realmente uma ferramenta que o seu personagem tem, sabe? Então é muito importante você definir que tipo de sistema de magia você quer, e isso vai definir tipo assim, o kit de habilidades que você como escritor e o seu personagem tem para resolver os conflitos dentro dessa narrativa. Então isso é muito importante definir. A minha terceira dica é limitar os poderes mágicos do seu personagem. E essa é basicamente a segunda lei de Sanderson, né? Que eu acho que é muito legal, porque ele diz que basicamente é muito mais legal o que o seu personagem não é capaz de fazer, o que ele não pode fazer, do que ele de fato pode. E eu acho que isso é muito interessante, porque em algumas séries você vê isso, por exemplo, Sabrina, na segunda temporada, era muito claro que algumas coisas ela não podia fazer, e porque que ela meio que virou a noiva do diabo, ela conseguiu fazer. Ou todo mundo sabe que em Hogwarts você não pode produzir comida, você pode multiplicar ela, mas você não pode produzir. Então, quando você limita a sua magia para ela atuar em umas certas coisas, o que ela não pode fazer realmente se torna muito mais interessante, sabe? E além disso, se seus personagens puderem fazer tudo e qualquer coisa, você vai ter uma história muito difícil de se lidar, sabe? Por exemplo, será que o Superman ia ser tão legal se ele não tivesse a Kryptonita? É um pouco essa vibe, assim, sabe? Senão é uma pessoa super... É uma pessoa super poderosa que é invencível, sabe? Então é legal você limitar isso. Você dá limitações bastante concretas, assim, tipo, olha, não pode fazer isso, ou o custo é isso. Então limitar é uma coisa que eu acho muito legal de se fazer.
E a minha quarta dica é basicamente, depois que você criou esse mundo inteiro, que você sabe tudo que vai acontecer, você fez uma enciclopédia, você tem, sei lá, contuscada a sua história escrita, você tá, tipo assim, você se entende como esse mundo. Principalmente se seu mundo for um hard fantasy, no sentido de que, tipo assim, não tem nada de contemporâneo, é 100% hard fantasy. Você sabe coisas super minuciosas, questões de relacionamento entre países, relacionamento entre povos do seu livro, e você vai querer cair em alguma hora ou uma outra de explicar isso para o seu leitor de uma forma super, tipo, toma 2 parágrafos sobre comércio no meu mundo, sabe? E eu entendo você quer fazer isso porque você sabe disso e você quer compartilhar isso. Mas eu acho que esse tipo de conhecimento é muito pro escritor e não tanto pro leitor. E se você quer passar isso pro seu leitor, faz disso de uma maneira legal, sabe? Então, ao invés de você falar que teve uma guerra, que está tendo uma guerra entre 2 países e essa guerra é muito custosa, e você explicar que países são esses, tipo, em duas páginas de descrição, você bota uma cena, e aí nessa cena seus personagens principais tá num bar, aí aparece, sei lá, soldados, e aí com a cor do manto dos soldados, você consegue, o personagem fala, esse daqui é daquele país, eles vieram do campo de batalha. O seu personagem, ele vai viver aquele mundo. Então, através da vivência do seu personagem, você vai mostrar para o seu leitor a história, o comércio, sistema mágico daquele país, daquele lugar. Tenta não colocar muitas descrições, sabe? Bota literalmente situações em que seu personagem ele tá vivendo para mostrar as questões políticas e sociais daquele mundo. Fica muito mais interessante, fica muito mais dinâmico e é uma coisa legal de se fazer porque quando você coloca blocos de texto explicando tudo, eu acho que você está subestimando o seu leitor, sabe? O seu leitor é um leitor inteligente. Ele vai entender as sutilezas que você colocar numa conversa de bar ou numa conversa com o rei, sabe? Tipo, ele vai entender o que está acontecendo se você trabalhar nessas sutilezas só da vivência do seu personagem. E eu acho que isso é até legal, sabe? Isso é uma coisa divertida de se construir. Pelo menos eu me divirto muito fazendo isso. E a minha quinta dica é basicamente não perder em foco o seu personagem principal ou personagens principais. No mundo de fantasia, a gente define sistema mágico, às vezes a gente define mundo inteiro mesmo, a gente define leis mágicas, a gente define tipo milhares de coisas. E às vezes a gente esquece de dar importância pro arco do personagem. E o arco do personagem, ele é tão ou mais importante do que o seu mundo, do que o próprio sistema mágico que você está criando. Às vezes a gente fica muito ligada nesse sistema mágico, nessa coisa, tipo, nossa, olha que incrível que eu inventei e tal. E você fica super animado, que é super legal, e fiquem animados. Mas o arco do personagem, ele é a espinha dorsal da sua história. Vai ser o seu personagem que vai levar aquela história até o final. Então, ele ter um arco é muito, muito, muito importante. Tem autores que fazem, que não se importam tanto assim com o arco dos seus personagens. Eles veem personagens como uma maneira mais descartável. Por exemplo, o Asimov, ele faz isso muito, né? Mas eu acho que a gente passou um pouco dessa época. Eu acho que quem fazia isso são os autores do século passado. E hoje em dia eu vejo na nossa literatura contemporânea o personagem, ele ganhar um foco narrativo muito maior, sabe? Então, se você se basear nessa coisa do tipo, mas fulaninho deu super foco no mundo e eu acho que eu posso focar só no mundo e não me importar tanto assim com o arco do meu personagem, eu perguntaria assim, que ano fulaninho nasceu, sabe? Porque eu acho que os livros que vendem, os livros que estão fazendo sucesso hoje em dia no mundo contemporâneo, são os livros que os arcos de personagens são muito fortes. E, pessoalmente falando, eu prefiro livros com arcos de personagem fortes, assim. Não vou dizer que eu não leio outros tipos de livro, eu leio, mas esses são os meus preferidos e eu acho que são esses o que estão fazendo super sentido. Então, focar no arco de personagem, numa fantasia, é uma coisa importante. E é uma coisa que eu normalmente não precisaria falar isso numa dica de romance ou numa dica de, sei lá, de contemporâneo, de drama, sabe?
Mas em fantasia eu acho muito importante a gente focar nisso, porque a gente fica muito perdido assim no nosso mundo fantástico e às vezes perde o foco do que realmente importa, assim, da construção, né, do nosso personagem, ele começar de uma forma e terminar de outra, porque através dessa aventura ele cresceu, ele evoluiu, ele ganhou algum tipo de habilidade, assim. Mas eu acho que é isso, gente. Essas são as minhas dicas. Se vocês gostaram, deixem um like. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscreve no canal. Eu também escrevo romances. Esse aqui é o meu romance de estreia, Dois Lados da Agora. O link para venda dele na Amazon tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu acho que é isso. Então, tchauzinho. Tchau!